Bem-vindo à nossa quarta aula de análise de circuitos. O assunto da aula de hoje é associação de resistores. Nós vamos fazer o cálculo do resistor série, o cálculo do resistor paralelo, o cálculo do resistor misto. Também uma demonstração de como medir estes resistores. Vamos iniciar os assuntos da aula de hoje com o resistor equivalente série. Neste tipo de associação, os resistores estão interligados de forma que exista apenas um caminho para a circulação da corrente elétrica entre os seus terminais. A resistência equivalente total é a soma das resistências parciais. Matematicamente, obtém-se a resistência equivalente de uma associação em série usando a fórmula REQ é igual a R1 mais R2 mais R3 mais Rn. A unidade de medição do resistor equivalente é o ohm, onde, por convenção, R1, R2 e R3 são valores ôhmicos dos resistores associados em série. Vamos ver alguns exemplos de resolução. Sabemos que o resistor equivalente série é dado por REQ é igual a R1 mais R2 mais R3 mais Rn. E nós podemos aplicar diretamente esta fórmula nas nossas resoluções. Vamos ver aqui o item A. Suponha o resistor R1 igual a 10K e o resistor R2 igual a 4,7 kΩ. Basta somá-los para obter o resistor equivalente. 10K mais 4,7K, nós vamos obter aí um resultado de 14,7 kΩ. Esse raciocínio se estende para os outros tipos de associação em série. Veja aqui no exemplo B. Nesse exemplo B, eu tenho um resistor de 4,7 kΩ, que é o R2, e um resistor de 3,3 kΩ, que é o resistor R3. O cálculo do resistor equivalente continua sendo a soma. Eu pego lá o 4,7K e somo com o 3,3K. O resultado é 8 kΩ. Você já pegou certamente a ideia. Então, se eu tiver dois resistores, eu vou somar. Se eu tiver três resistores, como no caso da questão 3 aqui, se eu tiver o R1, por exemplo, de 10K, o R2 de 4,7 e o R3 de 3,3, basta você somar 10K mais 4,7 mais 3,3, nós vamos obter aí 18K. Então, guarda aí a formulinha. Quando o resistor estiver em série, nós sabemos que a resistência equivalente é a soma. Para calcular o resistor equivalente paralelo, é necessário conhecer o conceito de condutância. Condutância é definida como sendo o inverso da resistência, e sua unidade de medida é o Siemens, é dado pela fórmula G é 1 sobre R. A resistência equivalente, ou a resistência total, é o inverso da soma das condutâncias, ou seja, é dado pela fórmula REQ é 1 sobre a somatória de GT, onde a somatória de GT é dada por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Fazendo os cálculos matemáticos, nós vamos chegar à seguinte relação. A fórmula geral é dada por resistor equivalente paralelo, REQ, é dado por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. E a unidade de medida é o ohm, onde R1, R2 e Rn são os valores ôhmicos dos resistores associados em paralelo. Resumindo, para calcular o resistor equivalente paralelo, nós temos três relações possíveis. A primeira relação, e a universal, pode ser usada em qualquer caso. A segunda relação é utilizada quando eu tenho apenas dois resistores. E a terceira relação é utilizada quando os resistores forem iguais. Antes de nós sairmos calculando, devemos analisar se os resistores são iguais. Se forem iguais,
podemos usar a fórmula 3. Esta fórmula irá facilitar as nossas contas. Já, se tivermos dois resistores em paralelo, podemos utilizar a fórmula 2. E se tivermos 3 ou mais resistores, podemos utilizar a fórmula 1. Esta é universal e pode ser aplicada também para os outros dois casos. Vamos ver alguns cálculos de resistores em paralelo. Vejamos nesse exemplo, onde eu tenho o valor do R1 igual a 10K e o valor do R2 igual a 10K também, em uma associação do tipo paralela. Nesse tipo de associação, nós vemos que os resistores são iguais. Nós podemos resolver utilizando as três fórmulas, porém, a terceira fórmula, aquela dos resistores iguais, ela é melhor. Vamos analisar uma a uma. Na primeira forma de fazer, eu posso usar a equação universal para resolver a associação em paralelo. Porém, eu vou ter que trabalhar aí com uma fração, né? Por exemplo, veja aqui que eu usei o 10K mais o 10K na parte inferior e tive que trabalhar aí com número fracionário. De qualquer forma, não é difícil trabalhar com número fracionário. E à medida que você aprende a usar a sua calculadora científica, você vai preferir trabalhar com esta fórmula. O resultado, então, ficou sendo aí 5 kΩ. Porém, como são apenas dois resistores, eu poderia lançar mão da segunda equação e trabalhar da mesma forma, com números fracionários. Vou gerar aí uma fração e vou chegar ao mesmo valor da equação anterior, porém de forma mais simples. Já, se eu lançar mão da fórmula para resistores iguais, eu vou fazer com que o meu cálculo seja extremamente simplificado. Veja aqui, vou pegar o valor do resistor, que é 10K, tanto o de R1 quanto o do R2, porque eles são iguais, e vou dividir aqui pela quantidade. Neste caso, eu tenho apenas dois resistores, R1 e R2. E eu chego no mesmo valor do que as outras relações. Então fica nítido aí que a forma de fazer a terceira equação, ela facilitou as nossas contas. Dê um pause no vídeo agora e compare as três formas de fazer. Vamos ver um outro exemplo. Neste outro exemplo, eu tenho o R1 igual a 10K e o R2 igual a 4,7 kΩ. Os resistores são diferentes, então nós não podemos utilizar a fórmula para resistores iguais. Nos resta, então, as duas das três formas de fazer. A primeira forma de fazer é usando a equação geral para o cálculo do resistor em paralelo. Novamente, nós vamos ter que trabalhar com números fracionários e, utilizando a calculadora, é possível obter aí o resistor equivalente de aproximadamente 3,2 kΩ. Outra forma de fazer é utilizando a fórmula do resistor equivalente para dois resistores, a fórmula do produto pela soma. Fazendo as contas, nós vamos chegar também a um resistor equivalente de aproximadamente 3,2 kΩ. Já sabemos que, pelo fato deles serem diferentes, nós não podemos utilizar a fórmula para os resistores iguais. Dá um pause no vídeo aí e verifique qual a forma que você mais gostou para resolver esse exercício. Vamos para mais um exemplo do cálculo do resistor equivalente em paralelo. Novamente, R1 valendo 10 kΩ, R2 valendo 4,7 kΩ e R3 valendo 3,3 kΩ. Novamente, nós podemos utilizar duas das três formas de fazer, sendo que eu posso usar a fórmula universal, R equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, e usando a calculadora eu faço as continhas e chego a um resistor equivalente igual a aproximadamente 1,6 kΩ.
ohms. Uma outra forma de fazer é utilizando a fórmula para dois resistores. Mas como assim? Dois resistores se eu tenho três resistores? Eu tenho o R1, tenho o R2 e tenho o R3. Simples, basta reunir os resistores 2 a 2. Vamos reunir o resistor R1 e o resistor R2 e calcular um que a gente chama de resistor equivalente de RA. Então, a fórmula fica assim: R1 vezes R2, R1 mais R2, e fazendo as contas, eu vou chegar a um resistor equivalente, RA, igual a 3,2 kΩ. O que sobrou agora foi o resistor RA em paralelo com o resistor R3. Novamente, eu tenho dois resistores. E aí eu posso utilizar a fórmula de dois resistores. Ela fica assim: RA vezes R3, RA mais R3. E aí eu chego a um resistor equivalente de aproximadamente 1,6 kΩ. O mesmo valor da fórmula de 3 resistores. Dá um pause no vídeo e verifique aí qual forma você mais gostou para resolver esse exemplo. Resistor equivalente tipo misto. Nos circuitos mistos, trechos dos circuitos estão em série, trechos dos circuitos estão em paralelo. Resolvemos os circuitos dividindo-os em partes e resolvendo cada um dos trechos. Vamos ver alguns exemplos de montagens do tipo misto. Vejamos esse exemplo aqui no centro da tela. Eu tenho aqui o R1 e o R2. É nítido, né? É claro que eles estão aqui em paralelo. E nós temos aqui fora do paralelo o resistor R3. Se eu quiser calcular o resistor equivalente dessa associação, primeiro eu calculo o resistor R1 e o resistor R2 em paralelo e depois eu calculo o resistor R3 em série com o valor que eu calculei do R1 e o R2 em paralelo. Vamos ver esta primeira figura aqui no vídeo. Se eu observar nesse circuito, dá para a gente perceber trechos dos circuitos que estão em série, por exemplo, R2 e R3, estão em série, porque só existe um caminho para a circulação da corrente aqui. E R4 e R5, eles estão em paralelo, porque a corrente vai se dividir aqui nesse trecho. Uma parte vai entrar no R4 e uma parte vai entrar no R5. Se eu for calcular o resistor equivalente desta associação, eu devo separá-las em trecho. Vamos observar aqui o nosso resistor R1. O nosso resistor R1, ele está em paralelo. Por que em paralelo? Porque eu tenho uma corrente que entra em R1, mas tem uma corrente que vai entrar aqui na associação do R2 com o R3. Então, eu posso dizer o seguinte: R1 ele está em paralelo com o nosso R2 e R3. Ou seja, neste trecho do circuito, nós temos R1 em paralelo com a série de R2 com R3. Se eu for resolver o circuito equivalente, eu devo calcular primeiro R2 em série com R3 e o valor que der eu vou fazer em paralelo com o R1. Nós também podemos observar que no próximo trecho, o resistor R4 e o resistor R5 estão em paralelo, mas eles estão em série com todo esse trecho do circuito, o trecho de R1, de R2 e R3. Então nós podemos dizer que o trecho 1, o trecho de R1, do R2 e do R3, está em série com o paralelo de R4 com R5. Para calcular o resistor equivalente, eu deveria então calcular o resistor paralelo primeiro de R4 com R5 e depois somar com tudo que deu da primeira parte do nosso circuito. O paralelo de R1 com R2 e R3 em série.
E por fim, é fácil perceber nesse circuito misto que R1 está em paralelo com R2 e que R4 está em paralelo com R5. Se eu resolver estes paralelos, o que vai sobrar é uma série de 3 resistores. Vamos ver alguns exemplos de como calcular o resistor equivalente em circuitos mistos. Para o nosso primeiro exemplo, nós temos aqui o valor de R1, 10 kΩ, e o valor de R2, 4,7 kΩ, e o valor de R3, 3,3 kΩ. Olhando para esse circuito, é fácil perceber que o nosso resistor R1 está em paralelo com o nosso resistor R2, e eles são de valores diferentes. Então, posso utilizar a fórmula geral ou posso utilizar a fórmula do produto pela soma para 2 resistores e calcular o seu resistor equivalente. Começando, então, por aí, nós vamos calcular o paralelo de 10K com 4,7 kg. Eu utilizei aqui a fórmula geral para calcular o resistor equivalente paralelo entre R1 e R2 e cheguei a um resistor equivalente que eu vou chamar de RA de 3,3 kΩ. Então, toda esta parte do circuito, a associação de R1 e R2, pode ser substituída por um resistor de 3,2 kΩ. Redesenhando o circuito, nós vamos ter uma série de RA com R3. Para calcular a série, basta somar os resistores. Então, somando o RA mais o R3, nós vamos ter 2,2 mais 3,3. E nós vamos chegar a um resistor equivalente de aproximadamente 6,5 kΩ. Vamos ver mais um exemplo. Os valores dos resistores não mudaram. R1 continua sendo 10K, R2 continua sendo 4,7K e R3 continua sendo 3,3 kΩ. Porém, a forma de associar os resistores mudou. É nítido que o R1 e o R2 agora estão em série e que o R3 está em paralelo com esta série. Eu começo resolvendo então a série de R1 com R2, calculando um resistor que eu chamei de resistor equivalente A. Então, calculando aí 10K mais 4,7, eu vou chegar a um resistor equivalente de 14,7 kΩ. Redesenhando o circuito, eu vou ter então esse resistor que eu acabei de calcular, o 14,7 kg, o resistor equivalente A, vai ficar em paralelo com o meu resistor R3. E aí eu recalculo o meu resistor equivalente utilizando ou a fórmula para 2 resistores ou a fórmula geral. Utilizando a fórmula geral, nós vamos chegar a um resistor equivalente de 2,7 kΩ. Então, para resolver esse circuito, nós fizemos primeiro a série de R1 com R2, chegamos ao resistor de 14,7 e sobrou um paralelo de RA com R3. O que você observa é que não existe uma receita para resolver. Nós temos que dividir o circuito em trechos e ir resolvendo pouco a pouco até chegar ao valor final. Vamos realizar uma demonstração de como fazer a medição na prática dos resistores equivalentes série, paralelo e um resistor em circuito misto. Muito bem, para demonstrar o uso do protoboard e a teoria que a gente acabou de ver, eu montei aqui na prática o circuito misto que a gente viu na teoria. O resistor de 10K em paralelo com o resistor de 4K7 em série com o resistor de 3K3. Aqui no protoboard, usando o tracinho aqui da horizontal, eu conectei o terminal do resistor de 10K ao terminal do resistor de 4K7. E do outro lado, usando também a conexão vertical, eu conectei o resistor de 10K
o resistor de 3K3 e o resistor de 4K7. E por fim, aqui nas extremidades, nós vamos poder medir o resistor equivalente. Lá nas contas, nós fizemos o 10K em paralelo com o 4K7 e nós chegamos a 3,2 kΩ. Então, se eu medir esse paralelo aqui, eu estou esperando 3,2 kΩ aproximadamente. Lembrando que os resistores eles têm 5% de tolerância. Para medir 3,2 kΩ, eu tenho as escalas disponíveis aqui do multímetro de 200, 2000, 20 kg, 200 kg e 2000 kg. Eu estou esperando medir em torno de 6,5 kg. Então, cabe na escala de 20 kΩ. Então, vou colocar aqui na escala de 20 kΩ. Nosso multímetro está pronto para fazer a medição. Vamos medir primeiro o paralelo do 10K com o 4K7. Basta colocar as pontas de prova nos pontos onde estão os terminais do 4K7 e do 10K. Estou medindo 3,14. Lembrando que esse valor pode medir 5% para mais, 5% para menos, porque os resistores que eu estou utilizando aqui possuem tolerância de 5%. Vamos dar uma conferida no resistor de 3K3, então eu coloco aqui nos terminais do 3K3, ele está medindo aí 3,24 ohms. E o resistor equivalente desta montagem é 6,38. Se eu mudar um pouquinho a escala do meu multímetro, vou deixar menos precisa, uma casa após a vírgula, então vou mudar aqui para a escala de 200K e refazer as minhas medições. Nós vamos verificar que o nosso paralelo do 10K com 4K7 está dando 3,1. O nosso resistor equivalente está dando aí 6,3 kΩ. Esses valores estão aceitáveis dentro das tolerâncias. Para a nossa próxima demonstração, eu alimentei o nosso circuito com um pack de baterias de 3 volts. Cada bateria, cada pilha, tem 1,5 volt aproximadamente. Observe que o meu multímetro está configurado como um ohmímetro, porque eu acabei de fazer o teste da resistência equivalente do nosso circuito. Então, se eu for lá tentar medir o valor do resistor, o circuito está energizado. Eu vou acabar danificando o meu instrumento. Então, após a realização da medição da resistência, eu deveria ter colocado aqui meu multímetro na escala de tensão, de forma que eu evitasse esse erro, de querer medir tensão logo após ter medido o valor de uma resistência. De qualquer forma, eu estou atento e eu vi que estava aqui na escala de resistência e eu passei aqui para a escala de tensão. Então agora eu posso executar as minhas medições. Vamos primeiro medir a tensão do pack de baterias. No polo positivo, aqui no vermelho que está chegando no protoboard, e aqui no preto, no polo negativo. O meu pack de baterias, o meu pack de pilhas aqui está com 3,2 volts, 3,25 volts aproximadamente. Muito bem, os 3,25 volts, eles estão sendo colocados no circuito todo. Então, se eu medir aqui na entrada, onde está o fiozinho vermelho e o fiozinho preto, eu vou medir aí aproximadamente 3,25. Veja que o meu proto deu aí uma quedinha de tensão. Isso é natural, porque o protoboard ele não tem o contato ideal. Então há uma pequena diferença, mas de qualquer forma, 3 volts aplicados aí aproximadamente ao meu circuito. Eu quero medir agora a tensão no resistor de 10 kg. No resistor de 10 kg, a tensão medida é olha aí, fácil de medir, direto nos terminais do resistor, 1,56. Pelo fato dele estar em paralelo com o resistor de 4,7 kg, a mesma tensão deve aparecer no resistor de 4,7 kg. E aí, se eu tenho 1,56 no paralelo de
10K com 4,7 kg, o resto da tensão está aplicada ao resistor de 3K3, 1,61. Se eu somar o 1,6 mais o 1,56, eu vou ter a tensão total da fonte. Se eu desejar medir a corrente deste circuito, esta medição ela tem que ser feita com cautela. Eu preciso abrir o circuito para fazer a medição. Então, eu vou transformar o meu multímetro, que está configurado como voltímetro, agora para um amperímetro, colocando lá na escala de miliamperes. A escala que eu tenho para medir a corrente nesse instrumento, vamos medir a corrente que está sendo fornecida para este circuito. Para isso, eu preciso abrir o circuito e executar a medição. Se eu colocar lá meu instrumento direto para fazer a medição, lembre-se que o amperímetro substitui um pedaço de fio. Eu posso causar a queima do instrumento. Vamos aqui abrir o circuito, retirando o jumper que chega à alimentação positivo da nossa bateria. Lembrando então, agora o nosso instrumento vai substituir o pedaço de fio. Ele vai ter contato com o positivo da bateria e aonde estava entrando a alimentação do circuito. E aí eu estou medindo 0,5 miliamperes. 0,5 mili cabe, na escala de 2000 micro. Vai dar lá aproximadamente 500 micro. Então modifiquei a escala do meu instrumento para 2000 micro e estou medindo aí os 501 microamperes. Então a corrente que está chegando aqui no circuito é de 501 microamperes. Remontei o circuito para medir apenas a corrente que está passando pelo resistor de 10K. É preciso desconectar o meu resistor de 10K. Olha, observe aí no zoom como é que ficou o resistor de 10K. E aí eu vou colocar a ponteira vermelha na entrada do meu circuito e a ponteira preta lá no meu resistor de 10K. Então, daqueles 500 micros que estão sendo fornecidos pela fonte, 162 microamperes estão destinados ao resistor de 10 kΩ. E o restante nós vamos medir no resistor de 4,7K. Então eu vou abrir o meu circuito e vou medir a corrente no resistor de 4K7. Observe aí no detalhe do zoom como é que ficou a minha montagem e onde eu devo conectar as minhas pontas de prova. Na entrada e no meu resistor de 4,7 kg. Portanto, eu estou medindo aqui 340 microamperes. Então, nós pudemos perceber que a minha fonte está fornecendo 500 microamperes. No resistor de 10K estão passando 162 microamperes e no meu resistor de 4,7K está passando 340 miliamperes. Eu não preciso nem medir, mas a corrente que está circulando no resistor de 330 é a mesma corrente que está passando na entrada da fonte, que é os meus 500 microamperes. Assim, a gente finaliza a nossa demonstração, verificando aí as correntes que passam neste circuito. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.